Bem, olá a todos e todas e todes. Estamos começando mais um debate aqui do Panorama Internacional Coisa de Cinema. A gente está aí nesse desafio de fazer o Panorama em formato híbrido, né? Então, vão acontecer algumas sessões presenciais, a gente espera que as mostras competitivas, né, todas estejam também no presencial. Mas a gente fez a escolha, né, de fazer os debates que são muito comuns e, enfim, tradicionais no Panorama, os debates com os realizadores na plataforma online. Eu sou Rafael Carvalho, sou um dos curadores da competitiva de curtas, nacional e baiana. Hoje eu estou aqui com os realizadores para a gente falar de uma das competitivas baianas, essa competitiva específica só formada de curtas-metragens. Então, quero agradecer aqui a participação, a presença de todos vocês, Charles Moraes, Antônio Jesus da Silva, a Chan Marçal, a Lili Cury, o Saulo Sâncio. Vou apresentar já o filme de cada um, mas antes, deixa eu só dar um aviso aqui, falar do Panorama, que essa é a 17ª edição, né, do Panorama, e que esse ano conta com o patrocínio do Instituto Flávia Abubakir e também com o apoio financeiro do Estado da Bahia, através do Fundo de Cultura da Bahia. Então é isso, os debates ficam gravados aqui no canal do YouTube, tanto dessa competitiva quanto das demais, então vocês podem aí acessar os debates. Quero fazer um agradecimento aqui, antes que eu me esqueça, porque no outro debate que eu gravei eu também me esqueci, ao Diego Nunes, que está aí nos bastidores, né, arranjando todo esse processo aqui da gravação. Então, Diego, muito obrigado. Aí, estendendo aí também a equipe de produção do Panorama, né, que está trabalhando há bastante tempo para fazer o festival dar certo. Então, vamos lá. Então, essa sessão de curtas da competitiva baiana é formado pelo Iauaraetê, da Chan Marçal, o Afeminados, do Charles Moraes, Maria Quitéria, Honra e Glória, do Antônio Jesus da Silva, o Palhaços do Rio Vermelho, curta, da Lili Cury, e Casa de Farinha, do Saulo Sâncio. Eu vou começar com a Chan Marçal, do Iauaraetê. Estava conversando com a Chan antes aqui para eu não errar o nome do filme. Qualquer coisa, Chan, você fala aí se eu cometi alguma gafe. Chan, queria que você se apresentasse, enfim, falasse um pouco do seu trabalho. E esse filme tem uma coisa do... Enfim, tem várias questões que a gente vai discutir, mas tem uma coisa dessa persona, né? Na sinopse ali tá como ela. Queria que você falasse um pouco dessa personagem, enfim, não sei como é que você lida com isso, e como você nomeia isso, mas como é que ela surge, né? Como é que ela faz parte da sua trajetória artística, né? E como é que você, enfim, como é que você constrói o filme a partir dessa presença, né? Que também é uma transformação, né? É uma personagem que ela se prepara para aparecer no filme, né? Então, Chan, por favor, fique à vontade. Olá, boa tarde a todos aqui. Agradecer ao Panorama Coisa de Cinema. É um festival que eu já acompanho há algum tempo em Salvador e eu fico muito feliz também, né, que vai ter um formato híbrido e que vai acontecer lá no Glauber Rocha, entendendo todos né, as dificuldades que a comunidade artística, sobretudo a comunidade do cinema, enfrentou, né, e se empenhou para que o Glauber Rocha permaneça, né? Então, e falando em Glauber Rocha, eu não poderia deixar também de pensar que o meu filme, ele parte muito do pressuposto dos ensinamentos lá do Glauber Rocha, né? Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Na verdade, o filme Iauaraetê, ele surge como parte, como desdobramento, na verdade, de um processo de formação para cinema só voltado para pessoas trans de diferentes partes do Brasil. O áudio transvisual, que foi encabeçado por um diretor de cinema, André da Costa Pinto, e ele promoveu esse curso de cinema que durou aproximadamente 6 meses, e no resultado final a gente tinha que apresentar
um curta-metragem de aproximadamente 15 minutos, né? Então, cada uma dessas pessoas trans, espalhada por diversas partes do Brasil, tiveram esse compromisso de desenvolver e apresentar esse filme em circuito, né? Eu apresentei ele a primeira vez no Festival Mídia Ninja, junto com áudio transvisual, e eu tive muitos retornos positivos, assim, né? O filme, na verdade, é eu não sei, ultimamente eu tenho discutido muitas nomenclaturas, mas é um misto de ficção com biografia, documentário, a gente poderia dizer isso aí, né? Porque ele parte muito das minhas perspectivas, né, de vida de uma pessoa trans, amazônica, cabocla, com as questões aí voltadas para encantaria, para ancestralidade transgênera no Brasil, que é uma coisa que eu venho investigando junto com o Coletivo das Líderes, que é um coletivo de teatro na cidade de Salvador, que tem se empenhado a pensar política, a pensar arqueologia também, antropologia, e pensando aí que as identidades trans-brasileiras ou trans-latino-americanas, elas transbordam perspectivas de um olhar, né, de um estudo eurocentrado, estadunidense, para falar sobre os nossos corpos, né? E a Uaraetê é essa busca, né, esse escavamento, essa imersão sobre esses imaginários que dialogam, né, com essa identidade, que a gente poderia chamar de identidade trans no Brasil, né? Acreditando que a identidade trans no Brasil, né, ela não está desvinculada de um processo poético, estético, religioso, materialmente de transformações corporais, né? E a gente tem acreditado muito nessa relação no nosso trabalho. Eu não acredito que esse trabalho é um trabalho de persona, né? Quando eu coloco ela ali, é para situar a minha presença, ela sou eu, né? Então, esse também é um trabalho que dialoga com as pesquisas do próprio Coletivo das Líderes, que é um trabalho que a gente vem entendendo que a urgência do teatro contemporâneo, sobretudo, que é o lugar que eu venho, o lugar da minha formação, né? Eu sou formada em licenciatura em teatro pela Escola de Teatro e Dança pela Escola de Teatro da UFBA. Eu falei teatro e dança porque eu também sou formada aqui na Escola de Teatro e Dança aqui em Belém. E a gente tem tensionado muito esses questionamentos, né? Que a urgência do teatro contemporâneo é o desvelamento dessa máscara, da persona e da personagem, né? Então, ali é a potência do corpo da atriz, é a potência da Chan em uma outra frequência contando essa história, né? E contando essa história a partir dessas relações e dessas memórias que passam no meu imaginário, perpassam o meu imaginário, o Amazônia, da cabocla, nortista, e entendendo aqui a encantaria como uma possibilidade, mais uma vez, de repensar o mundo transitório das coisas, né? Então, o mundo transitório, o mundo que transborda as binariedades de gênero, de raça, de vida e de morte, né? Então, quando a gente vai pensar na encantaria, há um princípio, eu acho que fundamental na encantaria, que diz o seguinte, que ninguém morre, as pessoas se encantam, né? Então, nas comunidades caboclas, ribeirinhas, é muito comum a gente ouvir, eu cresci ouvindo essas histórias, né? As histórias das encantarias de Açá, que é a encantaria do açaí, né? E por isso que o açaí na Amazônia ele é tão importante, por isso que a gente meio que torce o nariz quando a gente vê alguém tomando açaí com granola, açaí com banana, porque o açaí, para cá, para a gente, é uma comida ancestral, né? E que tem uma relação com a própria encantaria. Então, quando você está tomando o açaí, tu estás tomando o sangue de Açá. Então, e a Uaraetê é também esse mito, né? Esse mito, talvez, de criação que eu tenho tensionado, que eu tenho provocado para um conhecimento ancestral transgênero, né? Então, ela é a Chan Marçal numa frequência da câmera do cinema, do olhar que é captado, mas não é uma máscara, né? E eu acho que esse é o nosso processo, esse é o meu processo nesse filme especial, e por isso que eu tenho acreditado que talvez ele seja aí uma interseção também de documentário para ficção também. Eu não sei que nome eu daria, talvez a gente esteja também no momento, né, sobretudo agora em que a gente se utilizou muito dessa plataforma, que é a plataforma online, para poder discutir
cinema, teatro, né? O que é ficção, o que é realidade, e eu tenho me perguntado e me provocado muito a respeito dessas nomenclaturas, né? Então, é isso, né? Eu acho que é um convite para a gente pensar em tudo isso, inclusive também entendendo o meu corpo trans, um corpo positivo, né? Uma pessoa que vive com HIV, entendendo ali que é também uma insurreição para a gente discutir necropolítica, né? Quem é que domina os nossos corpos latino-americanos? Quem é que comanda ou quem é que dita as regras do que deve ser ou do que não deve ser um corpo trans, um corpo trans latino-americano, um corpo trans brasileiro, um corpo transamazônico, né? E aí eu faço mais uma vez aqui como desdobramento dessa discussão aqui, pensar na Transamazônia como um símbolo também desse progresso disfarçado de invasão e colonização ainda em processo ainda, né? Até hoje, das populações que vivem na Amazônia, né? Enfim, então eu acho que basicamente é isso. Se deixar, eu falo até mais tarde, porque coisas vão surgindo. Maravilha, é isso mesmo. Eu vou voltar depois a essa questão enfim, dessa ideia da persona, enfim, que você está elaborando aí. Só lembrar que agora, a partir de agora, quando eu for tomar açaí, eu vou ter que pensar aí nisso que você falou. Mas volto logo depois com você, tá? Queria falar com o Charles agora, diretor da Afeminados. Charles, tem uma coisa curiosa no seu filme, porque é um filme com alguns personagens, né? Enfim, você entrevista algumas pessoas que, enfim, têm essa relação com esse modo de ser, né? Gay afeminado, e você é um desses personagens como se você fosse apenas, né, um dos entrevistados, né? Se a gente, por uma desatenção, talvez a gente não pegue ali o nome do diretor, acha que, enfim, tem um diretor e todos aqueles ali, né, entrevistados e tal. Eu queria que você falasse um pouco desse processo de contato com essas pessoas, né, que você chamou para fazer o filme, e como que você se coloca, como que você encontrou essa estrutura mesmo, né, de se inserir de uma forma muito, eu diria assim, muito natural ali, né, entre aquelas histórias. As pessoas, elas têm histórias particulares, mas em alguns pontos, enfim, claro, né, tematicamente, pelo tema do seu filme, eles se encontram, né. Enfim, se apresente também e fala do filme, da construção do filme. Fique à vontade. Olá, pessoas. Como disse, né, meu nome é Charles. Eu sou estudante aqui em Cachoeira, na UFRB, de Cinema e Audiovisual. E o curta Afeminados, o documentário, ele surge de uma disciplina também da universidade. Dentro da universidade, eu pesquiso sobre vivências transviadas, sobre comunidade LGBTIA+, e sobre cinema e educação também. Estou entrando agora numa pesquisa sobre essas vivências transviadas partindo do crescimento mesmo, né, da infância e juventude. E aí, quando surgiu a proposta, né, de a gente ter que fazer um doc com imagens de arquivos, eu fiquei pensando sobre o que falar. E aí, a gente sempre parte assim, né, sobre o que a gente passa, sobre o que a gente viveu, né, para a gente poder ter algum assunto, né, para poder criar um filme. E aí me deu vontade muito de falar sobre essas vivências afeminadas, assim, porque no próprio filme também, dentro de algumas entrevistas, eu não falo sobre isso, mas algumas pessoas falam dentro das entrevistas, que quando a gente é uma gay afeminada, né, dentro da escola mesmo, a gente é forçado a falar sobre nossa sexualidade, mesmo que a gente mesmo não entenda sobre isso ainda. A gente é forçado a sair do armário, né, como dizem. E aí, eu também não queria me colocar nesse local, assim, de entrevistador, né? Eu queria me inserir dentro desse meio porque é realmente o que eu passei, assim como eles também passaram, os entrevistados. Então, eu queria fazer parte de um todo mesmo, né? Fazer o filme com as pessoas que estão ali sendo entrevistadas, né? E não necessariamente o entrevistador que passou por isso. E aí a gente pega imagens de arquivos com a família, a gente tem aí fotos da infância, desse processo, as narrações, né?
a nossa ideia é muito falar sobre essa trajetória mesmo, né? Porque a gente chega num ponto, o nosso filme ele fala muito sobre esses corpos que se expõem hoje em dia nas redes sociais, né, através do Instagram, que fazem drag, que falam sobre cabelo, que falam sobre empoderamento, e porque a gente vê esses corpos dentro do Instagram se expondo, mas como foi para chegar até ali, sabe? Porque não foi só liguei a câmera, comecei a falar sobre e foi assim. Existe um processo assim para você se aceitar também antes de poder falar sobre isso para outras pessoas. E aí, enfim, eu conhecia já dois dos entrevistados, participantes, né? Que Joane Labicha, que é uma drag aqui também, que estuda aqui na universidade, e Guilherme também, que também estuda aqui, e ele me indicou Quito, que é morador aqui também da região, e eu comecei a conversar com eles para poder entender também, né? A gente formulou algumas perguntas juntos, até no processo mesmo da disciplina, né? Que surgiu a ideia, e desde o início, assim, foi muito livre, a gente conversando, eu enviei as perguntas, a gente foi conversando, eles mandaram os áudios, foi pedindo as fotos. Eu acho que teve muito esse processo também, né? Quando você começa a procurar essas fotos e começa a falar sobre, vai surgindo vários déjà vus, assim, né? Várias ideias daquilo que você passou, daquilo que aconteceu durante todo o processo. E aí eu quis construir esse filme dentro dessa linha temporal narrativa, né? Dentro desse tempo mesmo, né? Da infância, a família, como foi se reconhecer enquanto uma pessoa não cis, não hétero. E aí a gente tem esse processo assim de chegar no boom, que é hoje em dia se expor e poder falar sobre isso para várias pessoas, mesmo que nenhum de nós tenhamos né, 10 mil seguidores ou mais, influenciadores da rede. Somos pessoas que falam sobre a nossa sexualidade dentro da rede mesmo, do Instagram. A gente tem Guilherme, a gente tem Quito, que fala sobre cabelo, que fala sobre empoderamento de jovens gays negros. Então, eu quis trabalhar muito isso, assim, sabe? Esse processo para que hoje em dia chegassem essas pessoas e pudessem falar sobre quem são na rede sem medo, assim, de se expor. Maravilha, Charles. Tem uma coisa interessante, eu também vou voltar a isso, porque esse processo, né, de pesquisa do filme, acho que está na estrutura também do seu filme, né? Mas calma que a gente chega até aí. Eu vou passar para o Antônio Jesus da Silva, que é diretor do Maria Quitéria, Honra e Glória, que é uma animação, né? Uma animação que, enfim, lida com essa personagem histórica, né? Que é tão importante para a gente na Bahia. Mas, Antônio, eu queria que você se apresentasse, falasse do seu trabalho com animação, acho que com quadrinhos, né? Acho que você tem um trabalho assim, queria que você falasse um pouco disso. Mas uma coisa que me chamou a atenção no filme é que essa personagem que a gente acessa muito facilmente, né, historicamente, por essa... Enfim, a gente conhece muito essa trama militar, né, esse envolvimento da Maria Quitéria no Exército, enfim, nas lutas de independência também. O seu filme faz um retrocesso, né? Ele volta no tempo para pegar o passado e a juventude dessa personagem, que geralmente é uma história pouco contada, né? Queria que você falasse um pouco dessa perspectiva também, enfim, de como que você chega na construção desse filme e da animação em si. Fica à vontade. Olá a todos. Quando iniciei um trabalho com artes, foi realmente com quadrinhos, né? E me foi proposto, em 2009, fazer uma revista dessa figura histórica, né? Que era Maria Quitéria, e que eu não conhecia, né? Quando a gente diz que a gente é tão fácil acessar essa figura, claro que sempre na superfície. A gente sabe que se vestiu de homem e que foi à guerra. Mas, assim, pouco se sabe, até mesmo historicamente, as motivações de que levaram isso, né? E quando a gente fez a revista em quadrinho, que foi encomendada, a gente não teve a liberdade de se aprofundar nisso. E quando a gente amadureceu o suficiente para fazer uma animação, em 2019, a gente teve isso como norte. Essa ideia de o motivo de Maria Quitéria ter ido à guerra, né?
uma mulher que nasceu há 200 anos atrás, ter se vestido de homem, saído do interior da Bahia e se aventurado no campo de batalha. Então, essa foi o nosso norte. E por isso, a gente faz essa volta à infância dela. Porque eu acho que nessa construção a gente tenta... Claro que num curta a gente não consegue trabalhar tão amplamente isso. A gente tentou sintetizar um pouco disso, assim, o dia a dia dela ali com a família e a gente tenta fazer com que o espectador veja que assim, um dos motivos, claro que isso é parte do nosso imaginário, né, de ela ter ido à guerra, essa ideia de proteger a família, de proteger aquele entorno dela ali. Então, essa foi nossa perspectiva, nossa bússola, né? E a gente tinha, quando comecei a estudar a história de Maria Quitéria, já na época da revista em quadrinho, eu fiquei assim abismado com o potencial que tinha essa figura, né, para ser retratada, tanto em quadrinho como animação ou um live action, e que assim era pouco explorado, talvez às vezes até por conta dos custos, não sei, de produção de um live action, né, de época, mas era um potencial enorme. E assim, quando a gente falava que tinha feito uma Maria Quitéria, era sempre linkada com outras figuras pelo mundo, né, como Joana d'Arc, né, como Mulan, e figuras que você pode se dizer até pop, né, que a Disney e outros meios, outros estúdios fizeram filmes e filmes de sucesso. E a gente tinha uma figura dessa, assim como outras figuras brasileiras também, com tanto potencial, e não eram retratadas assim como deveria ser, né? E a gente tomou isso como missão e tentar, não com um apelo, assim, não com uma, como é que eu posso dizer, uma perfeição histórica, né? Porque assim, a história de Maria Quitéria antes da guerra era, assim, não tem nada tão definitivo, né? Então a gente precisou imaginar essas histórias para poder contar esse filme. Mas assim, a gente tomou essa missão e graças ao público a gente tem participado de alguns festivais e tem realmente tido um feedback assim maravilhoso, né? E a gente espera agora com o Panorama de estar presencial, de ver o público assistir o filme e ver a reação, né? E acho que é uma das coisas que a gente mais espera nesses quase 3 anos aí de produção, é realmente estar junto do público e ver a reação na exibição do curta. Maravilha, Antônio. Você pontuou uma coisa que eu acho importante, enfim, acho que a sessão também ajuda isso, de pensar essa personagem histórica que desafiou também limites de gênero, né? Ali, claro que num contexto muito particular de participação do exército, né? Enfim, então ela se vestia de homem e tal, mas existe essa personagem que também é muito marcada por isso, né? Para essa discussão, mas a gente pode voltar a isso também daqui a pouco. Eu quero passar agora para a Lili Cury, que é diretora do Palhaços do Rio Vermelho, curta. Lili, queria que você falasse um pouco sobre essa, enfim, também se apresente, né? Fale um pouco do seu trabalho. Queria que você falasse especificamente desse curta. É muito curioso pensar o Carnaval e o Carnaval de Salvador a partir dessa experiência de blocos menores, né? É quase como se fosse uma coisa contra-hegemônica, né? Porque, enfim, quando a gente pensa nessa máquina industrial, cultural que o Carnaval se tornou, né? E há bastante tempo, isso não, em Salvador, isso não é uma coisa recente, né? É muito interessante, por exemplo, esse resgate dessas experiências
né, desses blocos, enfim, existem outros também, e é interessante no seu filme como esses blocos e esses personagens, eles estão inseridos nesse contexto do grande carnaval, né, enfim, não tem como não ser, mas ao mesmo tempo tem essa brecha aí. Então, enfim, eu queria que você falasse um pouco disso, falasse também dessa, enfim, como que você chegou a essa história, a esses personagens, enfim, falasse um pouco da construção do filme. Fica à vontade. Oi, Rafa. Primeiro, antes de tudo, eu quero agradecer esse convite, né, de estar aqui trocando com vocês. Assim, fiquei escutando todo mundo falar dos filmes, fiquei super curiosa para assistir os filmes dos colegas também, né? Bom, Palhaços do Rio Vermelho, ele na realidade ele surge de um convite, né, que a Gorete, que é a produtora executiva do curta, né, é um sonho na realidade compartilhado comigo, né, da Gorete Randan e do Araripe, José Araripe Júnior, que assina o argumento e o roteiro, né? O Araripe me indicou para a Gorete para dirigir o curta, que ele queria, enfim, deixar viva essa história, então essa ideia parte do Araripe, e Gorete, num casamento muito poderoso com ele, né, pensa esse projeto e me chama para a direção, e de cara eu me senti muito lisonjeada, assim, porque são duas pessoas muito importantes dentro do audiovisual baiano, nacional, e enfim. E foi, para mim, assim, como uma estrangeira, entre aspas, foi até positivo nesse sentido de olhar o movimento do Palhaço dos Rios Vermelhos como quem não participa, né, ou quem não tem a vivência que eles têm, né, de Rio Vermelho, né, desse ícone, né, desse bairro ícone, desse personagem ícone, personagem bairro dentro do filme. E para mim foi realmente um desafio e foi ao mesmo tempo um lugar de poder ver de fora e poder selecionar aquilo que pode ser interessante ser dito, e junto com Araripe, junto com Gorete, junto com o montador, que foi o Fredson, que além de captar o som, e também não posso deixar de citar, né, Paulo Alcântara na fotografia e a direção de produção de Alessandra Pastore, e as imagens aéreas de Márcio Santos. Então, falando isso tudo para dizer que é uma equipe ainda muito maior, né? E que o filme ele nasce a partir de uma pesquisa lá atrás da primeira imersão dentro do movimento, propriamente dito, com a câmera, vamos lá, vamos captar tais imagens, vamos conversar com fulano, vamos conversar com ciclano, ainda o roteiro tendo o esboço do argumento, e a gente meio que sendo indicados por Araripe, por Gorete, onde cavar, né? A informação melhor e a expressão que o filme precisava ter. Então, a gente faz uma primeira imersão em janeiro de 2019, 2019, e depois faz uma segunda aí já com projeto, a gente já ganha o edital, né? Que esse filme é viabilizado pelo Setorial Audiovisual de 2019, do Governo do Estado da Bahia, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda, Fundação Cultural do Estado da Bahia, Secretaria de Cultura da Bahia. Então, quando a gente ganha o edital, a gente tem, então, uma retomada, vamos dizer assim, dessa pesquisa e consegue gravar antes da pandemia, né? Dentro já do desfile de 2020 e também a gente grava já no Parador, dentro da coroação do rei e da rainha, né? Quando os cantores, o
Nikima e Margareth Menezes são homenageados, né? Aí 2021 já não tem por causa da pandemia. Enfim, então a gente tem ainda a sorte de conseguir gravar antes da pandemia o filme, né? E assim, realmente a gente buscou, né? Eu falo a gente porque realmente é um processo muito horizontal, né? Meu, assim, da direção com a equipe, no sentido de uma escuta muito qualificada deles, né? Que vivenciaram o movimento como foliões, né? E eu fui conhecer o movimento fazendo filme, né? Então, para mim é um movimento super agregador, né? Que evoca assim o ícone do que é mais simbólico e mais amado, né? Do personagem circense, que é o palhaço. Então ele resgata. Eu sempre busquei trazer, deixar submergir à tona o que há de poético, né? Dentro do movimento de rua, né? Que é o que faz com que o movimento aconteça, que as pessoas vão para a rua, independente se a produção do desfile conseguir ou não o dinheiro para que o filme aconteça, para que o movimento aconteça, que as pessoas... O palhaço, o ícone, né? A presença do palhaço, ir para a rua e ser um folião, é o que move. Então, assim, a alegria de ir para a rua, a alegria de cantar, dançar e de ser um brincante, né? Assim, então, tem essa coisa realmente que você fala, a gente buscou isso, de marcar esse movimento contra-hegemônico do Palhaço dos Rios Vermelhos, do Rio Vermelho, assim, nessa diferença dando essa diferença estética, né? Porque ali não tem o trio elétrico, não existe. É muito incrível que a gente sai, não tem briga, não tem, é um carnaval que não que o que saiu do salão foi para a rua, o que nunca deveria ter ido para o salão, o original que permaneceu, o movimento consegue voltar aquilo que nunca deveria ter se perdido em algum momento, né? Então ele faz 10 anos, ele fez 11 agora, assim, mesmo sem a pandemia, mas de uma reexistência do carnaval de rua, né? Assim, nos primórdios do trio, né? Assim. Então, é apaixonante, assim, é apaixonante conversar com o Rui, que é o ícone, né? Dos palhaços, assim, que ele tem uma vivência de alma daquilo, né? De quem produz junto com as pessoas que estão na rua, né? Que as pessoas vão chegando dentro do evento e vai se agregando como pode. Então, assim, é um movimento popular incrível, assim, fascinante, e que eu espero que esse documento, que esse filme se torne, de fato, um documento, assim, para a gente, né? A gente ainda tem uma aspiração de fazer um longa, porque a gente quer pegar os movimentos, as manifestações populares que vêm do interior, a gente quer ir para o interior, gravar tudo aquilo que a gente vê em pequenos trechinhos dentro do filme, a gente quer trazer para o corpo do filme, né? Assim, e é isso, eu acho, não sei se eu respondi tudo, assim, acho que a gente tem essa aspiração em criar um maior documento, sabe? No sentido mais literal da palavra documentário, né? Assim, da gente criar um arquivo, de fato, importante para o movimento popular de rua de Salvador da Bahia, né? Assim, então, a gente está super feliz que a gente está estreando o curta no Panorama, e é isso.
Maravilha, Lili. Acho que você acabou até adiantando uma questão, uma curiosidade, porque é isso, né? É Palhaços do Rio Vermelho o curta. Aí quando eu vi, eu falei assim, então acho que tem um projeto maior aí. Mas eu também vou retomar essa questão depois. Eu queria passar para o Saulo Sancho, diretor do Casa de Farinha. Queria que você falasse um pouco dessa relação com essa história, né, com esses personagens. Na verdade, fico pensando assim, o que nesse contato e nesse conhecimento, o que vem primeiro, né? Se é o contato com a própria casa de farinha que foi construída ali, né? Esse local, enfim, e esse espaço mesmo ali de cooperação, de trabalho, ou se é com os personagens, enfim, né? Com a Dona Solange ou com outros. E queria marcar aqui que personagem incrível a Solange, né? Assim, ilumina muito o filme, assim, é muito agradável de ver, assim, né? Todo o trabalho é muito interessante, mas ela mesmo, assim, tem uma energia muito boa, assim, muito grande. Então, queria que você, enfim, também se apresentasse, falasse um pouco do seu trabalho, e, enfim, como que você constrói o filme a partir desses encontros, né? Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer, né? Meu primeiro filme que eu escrevo para um festival, já fiz outros filmes, mas nunca com a intenção de escrever, né? Esse também não foi com a intenção. Eu sou apaixonado por histórias, então eu estou sempre buscando histórias, eu sempre gravei muita coisa, sempre registrei muita coisa, mas especificamente esse filme, eu publiquei um trecho desse filme e um amigo meu, Freud, que já está mais acostumado com o ritmo de festival, ele já participou de alguns festivais, ele falou, cara, esse filme aí merece ir para um festival, tá? Um filme que ficou muito bacana. E aí eu resolvi reeditar o filme, pensando no festival, né? Adicionei algumas cenas, dei uma mudada e eu escrevi esse filme, né? E é uma honra muito grande para mim ter meu primeiro filme inscrito no festival, já sendo selecionado aí para ser pelo menos exibido, né? Entre outros filmes tão bacanas. Eu estava ouvindo vocês aqui e imaginando, como a Lili falou, né? Querendo assistir esses filmes que vocês trouxeram aqui. Fiquei muito curioso. Como um apaixonado por histórias, eu sempre gostei muito de assistir, de ouvir e também de contar história. Então, poder ter essa história, que é a história da Solange, a história do guerreiro, contada em uma tela grandona lá para vocês, vai ser muito legal. E assim, essa história ela começa com Solange. Eu acho que esse personagem que eu poderia dar ao filme o nome dela, mas eu acho que, como ainda não era um filme para contar a história dela, que eu pretendo ainda fazer isso, né? Ainda era um filme para contar a história de um desses feitos, dessa mulher fantástica, que é a Solange Borges. Mas ela é uma mulher que tem muitas histórias e uma diversidade de coisas muito grande. Aí ela está à frente de um projeto chamado Culinária de Terreiro. Então ela se mudou para dentro de uma comunidade aqui em Camaçari, chamada Pinhão Manso, e juntamente com a filha dela, que estava montando um terreiro de candomblé naquele lugar, naquela localidade, né? Ela se muda para lá com esse objetivo, e a Solange começa um projeto mostrando um pouco da ancestralidade, do valor da culinária de terreiro, né? Então ela começa esse projeto e ela começa a ter uma relação com essa comunidade, né? A comunidade do Pinhão Manso. E dentro dessa relação que ela teve com a comunidade, algumas pessoas que estavam ali já tinham trabalhado em casa de farinha, tinham tido a relação com casa de farinha, mas não eram a realidade daquela localidade, mas eles tinham plantação, né, de aipim, eles tinham algumas coisas que eles chamam de agroecologia, né, que tem lá nesse lugar, nessa comunidade. Mas eles não tinham para onde escoar essa produção, então eles tinham grandes plantações, mas não conseguiam escoar para lugar nenhum. E aí ela teve a ideia de montar essa casa de farinha, e através de projetos e editais que ela escreveu, ela montou essa casa de farinha nesse lugar, que está transformando a realidade daquela comunidade, né? Que está trazendo renda, trazendo uma oportunidade de comércio, de mercado para aquelas pessoas daquela população, né? Daquela região, aqui em Camaçari, que é a comunidade do Pinhão Manso. E é uma história carregada de muita luta, né? Imagine uma mulher que está ali, ela não faz parte daquela comunidade inicialmente, ela chega naquela comunidade,
Naturalmente, é uma comunidade que tem outro tipo de vertente religiosa, né? Então, tem muitos evangélicos, e era uma mulher do candomblé, a filha dela é a mãe de santo de um terreiro, então tem todo um processo de convencimento, um processo de chegar devagar, então ela tem só o sorriso dela, que já quem depois vai assistir o filme vai poder ver, que é um sorriso que brilha, né, como o Rafael falou, uma coisa que é incrível, e ela foi conquistando as pessoas daquela comunidade. E aí, certa vez, eu fui convidado, na verdade, para participar e registrar a inauguração da Casa de Farinha, né? E aí, quando eu cheguei lá, a ideia do filme veio na minha cabeça, porque, para quem gosta de contar história, viu ali uma história fantástica e linda, que merecia ser contada. E aí, junto com Fernanda Maia, que é a minha companheira, que é fotógrafa, ela tinha ido lá fazer esse registro, né? Então, foi quem me ajudou, quem fez assistência, quem ajudou ali na produção do filme. Então, a gente fez esse material, a gente colheu as entrevistas, fez todo o processo de pesquisa, e aí montamos esse filme, né, que é o Casa de Farinha, que é um pedacinho ali da história do Pinhão Manso, que está começando, né, é um processo que eles estão funcionando aí há pouco mais de quase um ano já, a Casa de Farinha funcionando. Então, eles usam os produtos obtidos da Casa de Farinha em algumas feiras, eles vendem, né, os produtos, e é uma história que está começando, mas acredito, como o Rafael perguntou sobre de onde é que vem a história, né? Quem começa primeiro, acredito que a Solange, assim, é quem começa essa história, é para onde a gente deve olhar com um olhar, né? De onde é que está a história, está realmente com Solange. Acho que ela é o grande personagem, né? Eu acho que eu comecei a falar do filme e não falei, né, de mim, então eu sou publicitário e já trabalho com filmes há algum tempo, mas a minha formação mesmo é na área de publicidade, mas sempre gostei de cinema. E esse festival, para mim, esse filme, ele tem uma grande confirmação, né? Uma coisa que eu sempre quis trabalhar, sempre quis fazer cinema, mas eu acho que a gente vai seguindo por os caminhos onde, para buscar, de certa forma, um lugar no mercado, e essa parte mais artística, eu nunca tive muito tempo para investir nisso, e foi um desejo meu agora fazer isso, e eu acho que esse festival ele foi meio que uma confirmação. Então, não estranha a minha emoção, é porque, na verdade, é meu primeiro filme que vai estar em um festival. Eu estou muito feliz mesmo de estar entre pessoas fantásticas, que têm histórias fantásticas também, e eu quero muito poder conhecer e assistir esses filmes, a ver o que essas pessoas têm para mostrar, e também que as pessoas possam ver meu filme, né? Rafael, que se apresentou aqui como curador do filme, então ele já viu meu filme, e eu fico feliz de estar aqui, de ele ter assistido, e saber o que eles acharam, né, desse filme, que levou eles a trazer esse filme assim, para a mostra competitiva. Então eu estou muito feliz, é um pouco disso. Acho que Rafael perguntando mais, a gente vai poder falar um pouquinho mais do filme, mas por enquanto é isso. Massa, Saulo. Sim, vi todos os filmes, né? Conheço todos os filmes. Só uma coisa que eu, só para pontuar assim, ó, inscreva todos os filmes em todos os festivais que você puder, sempre. A regra é sempre essa, sempre inscreva, tá? Às vezes tem essa percepção, não é um filme para festival, não é um filme que acho que cabe, não é um filme, né? Acho isso muito... Enfim, é muito relativo isso, né? Existem muitos festivais, muitos tipos de festivais, enfim. Mas vou voltar também a uma coisa aí que você falou nesse finalzinho, mas deixa eu fazer uma outra rodada aqui de questões, porque, enfim, ouvindo vocês falarem e também pensando nos filmes, a gente vai ampliando as discussões, né? Queria voltar para a Chan, porque tem uma coisa curiosa, né? Que é no seu filme quando a gente vê os créditos ali, seu nome aparece ali quase, né? Roteiro, direção, foto, enfim. Esse filme que é muito comum mesmo no cinema brasileiro, né? É a pessoa que faz tudo, que enfim. E você também está ali à frente, né? Na frente da câmera. Então, e nesse processo que você explicou muito bem, né? Enfim, de não construir necessariamente uma persona, uma personagem, mas uma outra frequência que também é sua, né? Mas que está em outra, né? E que, inclusive, que parte de uma transformação, inclusive, do corpo, né? Tem aquela coisa, enfim, felina, tigresa, não sei exatamente, né? Como colocar. Que acho que você falando também remete muito a essa coisa enfim, da mata, né? Da Amazônia, da floresta, enfim, de onde você vem também, uma coisa assim. Então, eu queria que você falasse também desse processo de construir esse filme
né, meio que só, sei que não é solo, né, enfim, tem outras pessoas envolvidas e existem outras coisas que não estão, né, na construção do filme, mas existem outras pessoas ali. Mas como é que foi essa construção e essa produção mesmo, assim, mais técnica, é a partir dessa vivência, né, e pensando nesse filme que é uma transformação, quer dizer, uma transformação não, é uma preparação, né, então tem todo aquele primeiro momento ali, que tem o banho de folhas e tem o seu texto até que essa outra Chan, né? Que ela, você, não sei, a ela Chan apareça ali, por favor. Né? Eu acho que esse corpo aqui é só um avatar, né? Para uma ideia que precisa de uma matéria para se manifestar. Então, Iauaraetê, na verdade, existem diversas traduções, né? Primeiro em tupi, que quer dizer a verdadeira onça, a onça verdadeira, a onça real. E não seria diferente a partir das minhas imersões, a partir enfim, das minhas experiências com o imaginário que eu vivo, eu não ir em busca desse mito e dessa imagem que é impulsionadora, né? Que é essa imagem, como mais uma vez eu falei na primeira, é uma imagem de encantaria, né? É uma imagem que nunca morre, é uma imagem eterna e que está resistindo aí frente a tantos processos de perca de pertença, né? Então, esse filme, na verdade, é um filme também de convite, né? Para que essas imagens que estão, talvez, se diluindo ou se perdendo nesse processo histórico que a gente está vivendo atualmente, né? Do Brasil, o que é Brasil, onde a gente está, inclusive, clamando por uma identidade. Esse filme, ele coloca a gente nesse lugar, né? Para que a gente não perca o nosso sentido de pertencimento, né? Enfim, brasileiro, latino, americano, amazônida. E é isso, né? São frequências possíveis de eu estar no mundo, né? E nesse processo de transição, porque tu vê que eu trabalho 2 modos, o diurno e o noturno, né? E no processo do noturno é que tem essa virada, né? Essa virada de contato com essa ancestralidade que não pode ser perdida. E por isso que o nome do filme é Iauaraetê também, porque também é uma referência à minha ancestralidade indígena cabocla e também um clamor, né, uma ode a essa ancestralidade que é uma ancestralidade brasileira, né? E aí, nesse percurso, eu vou também entendendo que isso não está distante de uma identidade trans. Bom, fazer o filme completamente sozinho, eu não estava completamente sozinho, eu tinha 3 pessoas que me ajudaram a filmar, que foi o Georges Isaac, Bruno Barbosa e Eduardo Almeida, que são membros também do Coletivo das Liliths, que foram, na verdade, o meu olho, né? A câmera que olha, né? A partir do que eu tinha construído. Rafa, assim, foi um grande desafio também, porque aqui como Saulo foi o meu primeiro filme, é um filme que eu considero experimental também, né? Então, por isso que eu estava falando ali que eu não sei se é ficção ou que seja ficção, documentário, está nessa interseção, está nessa coisa que eu ainda talvez esteja entendendo a nomenclatura, mas eu sei que ele é um filme experimental. Mas, assim, foi um desafio porque as únicas referências que eu poderia ter, sobretudo, assim, de mulheres trans ou travestis no cinema era nada, né? Porque a gente não tem referência de mulher trans e nem travesti filmando. Quer dizer, a gente já está tendo agora, ainda bem, Saravá, que a gente está tendo. Mas, historicamente, no percurso desse trajeto da história do cinema brasileiro, a gente não tem. Então, como era também o contar essa história? Então, já que tudo era experimental, era uma nova cineasta em formação, também aprendendo a escrever roteiro para cinema, a filmar, diante da pandemia, eu não tinha outra escolha a não ser eu mesma me filmar. E aí, por isso que eu cito mais uma vez o ensinamento do Glauber Rocha lá, que foi um cara que eu vi muitos filmes, eu sou muito cinéfila e vi muitos filmes do Glauber Rocha, e para mim esse ensinamento sempre ficou na minha cabeça. Eu sempre quis fazer cinema também, mas nunca tinha uma oportunidade, sempre acreditava nessa frase dele, e eu acho que foi o que me impulsionou a ter coragem, né, de fazer esse filme. E, enfim, né, eu tive mais dificuldade na hora de montar o filme,
porque eu sou uma pessoa extremamente crítica, eu acredito que o filme não ficou como eu queria que ele ficasse, e compartilhando com vocês aqui agora, eu precisava entregar esse filme, porque era um filme que fazia parte de um curso de formação para pessoas trans no cinema, e 2 dias antes de eu entregar o corte final, o meu computador bugou, e eu só tinha o primeiro corte, que na verdade é o corte que vocês conhecem, que é o filme, porque eu não tive mais como mexer nele, porque o meu computador bugou. E eu falei, vai ser isso, é um filme experimental, eu vou entender que é o meu processo formativo, e vou entender que o discurso do filme é o mais potente nesse trabalho, sabe? E que é um discurso também que não é só a narrativa verbal, né? Mas a brincadeira da narrativa visual ali com os elementos plásticos, do ritual e tudo isso. Então, assim, fazer tudo sozinha foi um aprendizado para mim, porque eu tive que entender a lidar com roteiro, eu tive que entender a dirigir pessoas no cinema, sendo que era uma experiência primeira, eu só tive experiência no teatro, e montar, para mim, foi a coisa mais interessante, montar, trabalhar com programas para cinema, isso para mim foi o groove mais interessante e que me dá super vontade de fazer outras vezes, entendeu? Mas é isso. E eu, assim, só fico muito agradecida também, como o Saulo colocou aqui, por ter também esse filme no Panorama, que é um festival que eu respeito muito. Embora ele já tenha passado por outros festivais também, eu acho que para um primeiro filme de uma mana que é travesti, assim, acho que ele tem feito um trajeto interessante. Eu só tenho a agradecer. É isso. Mas foi bem difícil, viu? Maravilha, Chan. Obrigado. É isso, né? Os processos. Acho que todos os cineastas têm muito essa perspectiva, né? O filme nunca está do jeito que a gente quer, nunca vai estar perfeito, sempre você vai querer mudar e tal. Mas, enfim, tem uma hora que o filme precisa nascer também, né? Ele precisa sair ali do papel e ganhar vida. E ele ganha vida na experiência do outro, né? Na experiência da visualização do outro. Né? Enfim. Charles, queria voltar para você. Você falando desse trabalho, enfim, de pesquisa e de contato, né, com os participantes do filme, tem uma coisa que eu acho muito curiosa no seu filme, quando eu comecei a ver, porque ele começa com essa tela preta com o letreiro, né? E eu pensei assim, ai caramba, mas será que o filme vai ser assim? Poxa, né? É um filme chamado Afeminados, tem esses personagens que estão se colocando muito, né, na tela. E não vai aparecer ninguém, né? Eles vão ficar ali nessa tela preta. Eu fiquei um pouco assim. E aí depois o filme vai se descortinando de outras formas, né? Tem esse momento, tem um momento ali com as fotos, que é da infância, né? Que é um momento que a gente ainda também não vê os personagens atualmente. E no final, na terceira parte, tem, né? Então, me parece que o filme tem essa estrutura, assim. E aí eu falo, ok, entendi onde ele quis chegar, né? Essa estrutura, assim, me parece. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa construção, né? Dessa construção e dessa relação com os arquivos, né? E esse segundo momento me parece muito crucial, assim, porque, né, é um momento em que os personagens também falam sobre essa infância e essa relação de crescimento, a relação com a família, que geralmente, e nesses casos específicos, né, tirando um outro personagem que às vezes, por exemplo, tem uma relação boa com a mãe, mas não tem com o pai. Mas no geral, as relações com a família são complicadas, né, às vezes muito traumáticas até. Então, acho muito curioso também, importante esse momento, porque podia ser só esses personagens falando, o que eu faço hoje, eu sou assim e tal. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa estrutura e também dessa dimensão da família no filme. Quando a gente começou a pensar, né, quais seriam as perguntas que levariam o filme, não tinha uma pergunta assim, relacionada à família, né? Tinha só uma pergunta, tipo, como foi a reação da sua família? Ponto. Só que a gente via que em cada resposta, quando você vai falando da sua trajetória, sempre tem a família envolvida, assim, né? Porque a gente sempre tem esse medo, assim, também, né? De quando a gente tá nesse processo de autoconhecimento e se entender, as primeiras questões que chegam pra gente é a nossa família, porque a gente tem várias notícias aí que rodam de não aceitação da família, e é dentro de casa, né, onde você tá ali presente, então isso te afeta de várias formas.
Então, quando eu comecei a construir o filme, né, quando eu comecei a montar o filme, eu também não queria apagar, né, essa história assim da família. Então, eu começo com essa tela preta, e aí a gente tem esse processo temporal mesmo, né? A gente tem a foto da infância, a gente tem a foto da infância com a família, e aí depois a gente chega para ver quem são esses personagens hoje em dia, né? A gente vê os Instagrams, a gente vê as fotos atuais, e a gente volta para a tela preta e depois a gente tem os vídeos, né? Que a gente tem esses personagens na ativa. E foi uma discussão muito grande assim nesse processo de montagem sobre o que ficaria e o que não ficaria, até porque é um filme longo, se a gente for ver, né? Por ser um curta doc que tem essa história, né? Dava para ter cortado algumas coisas, mas eu não quis cortar, foi por opção mesmo, porque eu queria deixar essas histórias assim completas, sabe? Eu não queria, porque tem muitas coisas que se repetem também, algumas coisas eu tirei, mas tem muitas coisas que se repetem dentro das histórias, mas eu queria deixar isso assim, sabe? Esses contrapontos que a gente tem, essas como fala? Essas coisas assim que perpassam assim a vida dessas pessoas mesmo, né? E aí a gente volta para a tela preta no final para a gente poder ouvir essas vozes assim, a gente focar também nessas histórias, tipo quem eu sou agora, sabe? O que esse processo todo que a gente viu, que essas fotos, todo esse processo que foi mostrado, que realizou na minha vida, sabe? Quem me transformou hoje em dia, para hoje em dia eu estar aqui falando sobre isso, né? E eu acho que também essa ideia, né, de a gente construir a nossa narrativa cai muito nisso que estava sendo falado agora também sobre esse lance, né, de é meu primeiro curta. Esse é meu segundo em ciclo de festival, assim, fase de festival, mas falando assim, quando foi meu primeiro, anterior a esse, eu também tive muito esse medo, assim, de colocar ele, né, em circuito, que a gente também tem esse processo de a gente não gostar daquilo que a gente está fazendo, assim como o Chan disse, né, teve um processo aí que teve que ser pausado, não tá no corte final que ela estava esperando no início, mas é como estávamos brincando aqui antes de começar, né? O ao vivo sempre tem que ter alguma coisa que vai acontecer, né? Se não acontecer alguma coisa que não estava planejado, não é ao vivo. Assim como o filme, fazer filme também. Se não acontecer alguma coisa que não estava planejado, não é um filme, sabe? Tipo, sempre vai acontecer alguma coisa que você não tinha planejado que ia acontecer. Esse Afeminados foi cheio de coisas assim, o anterior a esse foi cheio de coisas assim também. Eu acho que sempre tem essa coisa assim, será que tá bom? Será que as pessoas vão gostar? E você sempre tem esse medo, assim, né? De não confiar naquilo que você está fazendo. Mas acho que depois que o primeiro vai para festival, inclusive para vocês que estão com esse primeiro em festival, o segundo é sempre você já olha com outro olhar, assim, né? Esse Afeminados eu construí já pensando em festival, foi totalmente o contrário dos outros. Porque você começa a ter uma confiança, assim, no seu trabalho, sabe? Você sabe, vão ter pessoas que vão gostar, porque quem vai decidir o que vai entrar ou não é a curadoria, não sou eu, sabe? Eu vou colocar ali nos filmes. A única coisa que vai me impedir de inscrever vai ser os regulamentos que o festival está me dando. Mas aí, a partir do momento que eu inscrevo, a curadoria é quem decide aquilo que vai ser colocado na programação. E eu acho que isso ajuda muito assim, o nosso processo, né? Poxa, tem gente que está gostando. Eu acho que o filme também traz isso, né? Quando a gente fala sobre corpos afeminados que estão se expondo hoje em dia, a gente tem esse processo, né? Que eles teve na infância, né? Dentro da escola até, a gente fala sobre isso no filme, que tem esse processo de você não se aceitar, você tá naquele grupo, assim, que é pressupõe-se, né, que todo mundo é cis e todo mundo é hétero dentro desse grupo, então você sempre tá à margem desse grupo. Eu, dentro da minha própria escola mesmo, eu sempre tava nas turmas, sempre não, né, quando eu entrei, eu tava em escola estadual, né, turma A, B, e aí, a partir do meu segundo ano, assim, na escola estadual, eu sempre estava na turma D, e não por não mérito, assim, das minhas notas, mas pelo fato de ser uma pessoa viada dentro desse processo, que estava ali se impondo e falando sobre um processo de não ser hétero. E só isso já me desqualificava a estar em turmas que a gente tem esse processo na estadual, né? A, B são turmas de pessoas que são inteligentes, C e D quem está nesse processo, né, de ter mais dificuldade, e a D e a E são os problemáticos, assim, né? Eles colocam como sendo assim. Então a gente que tá já se impõe desde sempre, a gente sempre é colocado a essa margem, né? Sempre é colocado é o problemático, é o que vai dar trabalho, então vamos deixar ele para ali para ser cuidado. E a gente tem esse processo também que depois que a gente tem essa repressão na escola, a gente tem o medo dentro de casa, e aí depois do medo dentro de casa, a gente tem que se aceitar, a gente tem que o processo da gente estar hoje aqui, hoje em dia, falando sobre vivências transviadas, é porque a gente se aceita, e a partir do momento que a gente se aceita, a gente se entende, a gente entende que
só por isso já basta, assim, sabe? Existem outras coisas que perpassam a nossa vida, né? Violências e tudo mais. Contudo, você se aceitar é meio que você poder falar sobre isso. Você tá livre agora para poder falar, não, realmente eu sou isso, independente. É a mesma forma de ressignificar as palavras, né? A gente tem dentro dos dicionários, assim, né, LGBTIA+, hoje em dia é muito mais aceito a terminologia viado, né? Que antigamente era uma forma de repressão, e a gente sabe quando é repressão mesmo. Só que existe hoje em dia esse processo, assim, né? O que é viado para você? Viados são homens que gostam de homens. Tá, se eu sou um homem que gosta de outro homem, para você, viado é um homem que gosta de outro homem, então eu sou viado. Beleza, sabe? Tipo, é você aceitar aquelas coisas e ressignificar essas palavras para que isso não te afete e faça com que o agressor não tenha mais como te agredir. Ele não tem mais como te agredir com essa palavra, porque você acabou de ressignificar ele e aceitá-la para você. E eu acho que a gente construiu muito disso, assim, né? Até o próprio filme fala muito sobre isso, né? De você entender aonde é o espaço que te cabe, porque também você não pode ficar se desgastando. Não é o que a gente não é aceitar migalha, mas não também ficar se desgastando, porque a nossa vida não se resume somente a isso, né? A gente somos pessoas LGBTIA+, mas não nos resumimos a isso. Assim como eu adoro clichê, os meus filmes sempre são com títulos clichês, eu adoro montagem clichê, montagem temporal mesmo, se a gente for colocar, é bem clichêzona, né? A gente for colocar a ideia da narrativa em um doc, né, temporal, a gente tem a infância, a juventude, e depois a fase atual. É bem clichêzona, mas eu acho que é muito disso, assim, né, de como foi esse processo a partir de um viés da família, mas um processo muito mais de autoaceitação mesmo, sabe? Como isso te ajudou ou te atrapalhou nesses seus processos. Enfim, me perdi um pouco na minha fala, mas eu acho que acabei respondendo. Não, foi ótimo, maravilha. Obrigado, Charles. Antônio, tem uma coisa curiosa no seu filme, que aí até faz um link com o filme de Lili, porque no finalzinho tem ali um continua, né? Também fico pensando se, enfim, tem os processos futuros, enfim, o que você pensa aí nesse trabalho, talvez você já tenha feito ou não. Queria te perguntar sobre isso, mas também queria que você falasse sobre esse processo de fazer animação na Bahia, os desafios, dificuldades, e especificamente que você está em Feira de Santana, né? Não necessariamente em Salvador, acho que você mora em Feira de Santana, né? Um filme de Feira de Santana também. Então, isso é uma coisa curiosa, porque nessa sessão a gente tem o Casa de Farinha, que é de Camaçari, né? Charles, que está em Cachoeira, Lili é de Salvador, embora me disse que está indo para o Rio, vamos ver aí o que vai acontecer. Chan parece que está na ponte aérea aí, né? Salvador, Belém, não sei, né? Mas enfim. Mas eu gosto muito de pensar isso, né? Enfim, acho que tem um valor também. Quer dizer, você faz um filme de animação, né? São poucos filmes de animação que a gente vê, por exemplo, na Bahia, né? No Panorama, por exemplo, a gente sempre tem essa vontade, poxa, tomara que se inscrevam, né? Filmes de animação, a gente fica buscando e tal. Então, eu queria que você falasse também desse processo, né? De fazer animação, cinema de animação e, enfim, se vai ter uma continuidade aí nesse projeto. Então, como eu falei, assim, eu vim do quadrinho, né? E mesmo o quadrinho, quando eu comecei a gente já começou a fazer, da ideia à produção, todo mundo dizia que não era possível. Não é possível, porque você é de Feira de Santana, você está morando no interior da Bahia. E assim, eu nunca tive isso como barreira, né? Como um obstáculo para poder a produção. Eu sempre achei que fosse possível, porque era possível, eu conseguiria fazer. E aí, assim, quando a gente começou a fazer a animação, a gente meio que ficou numa caverna, né? Assim, eu e Michel Neri, que fomos só os dois que produzimos, né? A gente pegou a inspiração da revista em quadrinho de Eduardo Khrushchevsky e a gente teve a colaboração do grupo de teatro de Cordel, né? Que deu as vozes, né? Deu esse sopro de vida também aos personagens. Mas, assim, quando a gente estava imerso na produção, a gente simplesmente estava fazendo, né? A gente nem tinha a intenção de colocar em festivais. A gente só tinha a intenção de produzir. A gente queria tirar da cabeça aquela ideia e colocar mesmo nas telas.
Então, assim, dificuldades aos montes, né? Eu vi a fala de Charles aí sobre o processo, né? Com a família, de aceitação do público, da sociedade. E eu vi muito isso assim, na ideia de fazer arte também aqui, né? Do momento que eu disse que como é que eu escreveria, que eu ia desenhar, de ver pessoas assim que eu amo me falar, não, isso é coisa de vagabundo, isso é assim, você vê essa dificuldade de aceitação também da ideia de ser artista, né? Do medo que essas pessoas têm, que nos amam, né? Tem de que você não dê certo, né? Então, assim, as dificuldades foram grandes, mas eu usei isso também, tanto eu quanto o Michel, como motor, né? Essa ideia, acho que ele compartilha muito disso comigo também, de quando dizem que ele não é capaz, eu acho que é uma coisa que mais motiva, né? A gente a fazer. E, graças, claro, à internet, a gente teve acesso a muita informação que há muito tempo não tinha. Então, assim, essa barreira regional de ser no interior da Bahia se quebrou com a internet, né? Então, a gente conseguiu ter acesso a pessoas, assim, para poder ter feedbacks, ter algum tipo de orientação. É tanto que o programa que foi feito, o Maria Quitéria, é um programa de Singapura. Então, assim, foi nos ofertado, né, um programa de uma empresa de Singapura que nos patrocinou. Então, assim, para você ver que isso, né, essas barreiras de geográficas, por ser do interior da Bahia, ser de Feira de Santana, foram quebradas. E a ideia a gente começou a fazer, a gente não tinha a noção de quanto a gente conseguiria produzir em 10 meses. Então, assim, a gente criou um roteiro, storyboard, para contar toda a história dela. Mas a gente decidiu não se limitar a isso. A gente vai fazer o máximo que a gente puder. E foi esses 13 minutos de animação que a gente conseguiu produzir nesses 10 meses. E a gente já está em produção, a gente já está em produção da segunda parte. A gente espera também que finalize, mas talvez não finalize, né, até o próximo 2 de julho, que é o bicentenário da independência. E a gente também está com outro projeto, assim, a gente está agora agregando outras pessoas que a gente já entende um pouquinho mais, a gente já criou um pipeline para a gente poder trabalhar, então a gente está agregando mais algumas pessoas e espera, né, que a segunda parte do filme, eu vi o pessoal falando assim, quando a gente termina o filme, realmente a gente vê assim que não está tudo que a gente queria. No meu caso, para quadrinho sempre foi assim. Já na animação foi o contrário, a gente estava tão imerso na animação e assim até um pouco triste, porque não estava bem aquém do que a gente tinha na cabeça, né? Mas quando a gente colocou tudo em, assim, tirando o som, né? Porque com a pandemia a gente não conseguiu ir para o estúdio para gravar as vozes, então assim, a gente precisou mesmo improvisar. Mas tirando isso, para um primeiro filme, acho que de animação, acho que ficou uma obra que hoje eu ainda assisto sem aquela dor no peito de olhar para trás e falar assim, pô, agora eu estou pronto para fazer. Não, eu assim, já estava bom já, assim. A gente agora só vai tentar melhorar. E é isso, a gente está nessa produção desse segundo, e a dificuldade de fazer animação, fazer cinema, fazer arte no Brasil é geral, né? A gente não tem nenhum tipo de exclusividade nisso. E é isso. Maravilha, Antônio. Que bom que tem esses projetos e, enfim, né? Acho que essa continuidade é sempre importante, principalmente para animação, é uma coisa que demanda muito tempo, né? Demora muito, enfim. A gente sabe que é um processo árduo, mas que bom que tá tendo continuidade aí. Lili, queria retomar essa conversa aí também, pensando nesse continua aí, né? O seu filme também tem um continua aí. Queria que você falasse também um pouco enfim, desse projeto de ampliação. E aí, pensando nisso, no filme, eu acho muito, muito interessante, porque, assim,
o curta, ele já tem muito material ali, né? Tem muito material de arquivo, muita pesquisa, muitos personagens e tal. Queria que você falasse também como é que foi construir e acho que tal nesse momento da conversa a gente pensar até como foi enxugar esse filme, né? A partir desses materiais, criar essa coesão, enfim, porque eu acho que tem uma facilidade porque os personagens, as pessoas envolvidas estão aí, então tem muita foto, né? Tem muita imagem, eles próprios participam, né? Então tá lá conversando uns com os outros. Enfim, fala como é que foi esse processo até de reunir, de encontrar tudo e de sintetizar no filme. Legal. Rafa, foi um processo bem árduo mesmo, porque a gente teve, como eu disse, assim, 2 momentos, praticamente 3 momentos de muita captação de material, já vislumbrando a ideia de um possível longa lá na frente, etc. Meio que vamos economizar a nossa diária, já que a gente pode, esse evento só acontece agora, e a gente tem pouco tempo, isso custa dinheiro, não sei o quê, né? Para fazer com melhor som, com melhor câmera, com melhor... Enfim, né, com os profissionais, a gente teve que jogar duro mesmo, né, assim, suar para que a gente conseguisse, por exemplo, os personagens, né, que estavam ali, Margareth Menezes, Niquima, né, e outras personalidades que estavam ali, a gente tinha que ser rápido, tinha que ser ágil, tinha que pegar o material ali e ali mesmo pegar a autorização de imagem. Então, o processo todo foi muito bonito nesse sentido, assim, né? Foi suado no sentido bom da palavra, no sentido de que a gente teve que trabalhar rápido e com poucas diárias, né? Então a gente captou realmente o material, o que foi um problema para a gente depois para reduzir a 25 minutos, porque quando o primeiro corte chegou, ele tinha 52 minutos. Aí eu falei, Fred, você está tirando um sarro da minha cara, né? Como assim 52? Você não me manda nunca um corte de 52 minutos como primeiro corte, pelo amor de Deus, porque eu vou ter um troço aqui. Aí para tirar para 40. Ave Maria! E dá-lhe tirar para 40. E para tirar, e aí foi para 32, e dá, nossa, aí tá faltando material de arquivo, aí corre atrás de material de arquivo, fotografia. Não, aí foi um trabalho incessante assim da Gorete, que acabou assinando. Eu não tinha uma assistente de direção, eu falei, não, Gorete, você é minha assistente de direção, pelo amor de Deus, eu não dou conta. Você é produtora e, ao mesmo tempo, assistente de direção, porque a gente precisa ter realmente esse acesso a arquivos e aí, gente, claro, a gente tem 2 parceiros, assim, que isso tem a ver, essa construção do roteiro junto com a direção, num certo sentido, e junto com a montagem, num certo sentido, porque o doc ele se mistura muito nesse processo, né? Mais do que a ficção, né? A gente estava muito discutindo com a Arara, com a Araripe, essa coisa da definição das personagens, que para mim teria que ser no máximo 2 personagens, assim. E aí a gente chegou nessa síntese. Eu queria, num princípio, eu queria que Lúcia tivesse muito mais presente do que Rui, porque eu queria dar vazão à questão de gênero, né? A mulher palhaça, como que é isso? Mas, ao mesmo tempo, não tinha como dar hierarquia, porque o Rui é fantástico, assim. Então, cada vez que você vai vendo o material que a gente gravou e o tanto de coisa que ele conta, e como que ele é o próprio palhaço, né? Como que ele cria junto com a gente, e Lúcia num outro sentido, porque a Lúcia está muito conectada claro, a questão estética, sim, mas a viabilidade das manifestações, né? Assim, a questão da produção. Então, assim, e, ao mesmo tempo, a gente tinha que dar conta de um desejo, de uma aspiração, vamos dizer assim, dessas pessoas que fazem a coisa acontecer. Porque quando falaram assim, vai ter um filme sobre o Palhaço do Rio Vermelho, o povo pirou, né? Aí a gente tinha que ter todas as manifestações. Eu falei, aí, Gorete, não, Lili, vamos entrevistar fulano, entrevistar ciclano. Calma, Gorete, pelo amor de Deus, eu não tenho condição de colocar 13 manifestações num curto de 25 minutos. Vamos fazer um longa. O longa é para isso. Aí, não, tá faltando a imagem de fulano, tá faltando a imagem de ciclano, tá faltando a imagem de Beltrano.
Aí vem Zabiapunga, né? Bagunçaço, os enlatados de Madre de Deus. Pelo amor de Deus, como que a gente não bota, né? Como que a gente não coloca? Essa é a alma poética da manifestação, né? Então, essas manifestações todas que vêm do interior, né? Muitos daqui também, né? Daqui, assim, de Salvador, estou no Rio agora, mas muitos de Salvador, né? A ala das baianas, enfim, tem tanta coisa incrível assim que a gente pincelou. Então, eu falo de maneira muito confortável que a gente tem pano para manga, né? A gente tem muita coisa ainda a captar, né? A gente tem muitas histórias transversais a contar, tendo como personagem o evento em si, né? Assim, a gente conseguiu cercear, a gente mexeu demais, assim. Normalmente eu fico entre 8, 9 cortes para fechar. Esse foi o 11º, 12º, para fechar o filme em 25 minutos, porque realmente esse filme ele tem uma característica que é bem da cultura popular, que é bem que é rebuscado, né? Ele é barroco ao extremo, né? A minha mineiridade, você estava brincando dessa coisa, né? Eu sou mineira, morei em São Paulo 13 anos, na Bahia 13, né? Moro ainda, mas assim, estou no Rio, né? E tudo indica que ficarei nessa ponte aérea Rio-Bahia. Então, assim, esse barroquismo que tem em mim, que é da minha vida, tá ali também, né? Assim, o fato de eu ter estudado teatro e iniciado a minha carreira antes de ir para direção e roteiro atuado, né? Então, assim, fui palhaça também. Então, assim, tem coisas assim que me atravessa diretamente, né? Assim, fiz teatro de rua, sabe? Assim, fui palhaça de rua. Então, assim, quando o Araripe e Gorete me chamaram para fazer esse trabalho, eu falei, uau, não estou acreditando que isso está voltando à minha vida, né? Assim, porque fazia total sentido, não é só um convite porque Lili é legal, porque Lili faz bem o que ela faz, etc., ou qualquer coisa do tipo, né? Mas que realmente me atravessa, né? Um lugar que realmente me atravessa. Pensar, principalmente, assim, era uma questão, para mim, muito clara, isso está refletido na estrutura da montagem, porque essa direção de montagem que eu fiz com o Fredson foi muito assim, eu preciso ver o lirismo, assim. Eu não é uma reportagem sobre, sabe? Porque para cair na reportagem sobre o movimento de rua dos palhaços de Rio Vermelho é um limiar, né? O documentário tem esse lugar entre o jornalismo e aquilo que vai além, né? Que faz pensar uma outra coisa, que faz sublimar um outro lugar além do factual, né? Eu tenho essa formação no jornalismo, então eu também fiquei muito atenta, assim, tem pessoas assim que para mim são muito nobres nesse olhar junto comigo, Silvana Moura, que acompanhou os cortes, que é minha parceira, assim, eu fui assistente de direção dela na série Doc Agbaraду, do Visionários Negros, então também a gente tem uma aproximação muito grande, aí eu tenho uma escuta, assim, um respeito muito grande por Sil, então para mim era muito importante o que ela via, o que ela falava, sabe? E o Araripe também, né? Um diretor, vamos combinar, muito experiente. Então, assim, essas escutas do Araripe de Silvio, para mim, assim, sou cria deles também, né? Num sentido disso, assim. Então, para mim, era muito importante colocar esse lugar do mágico, do poético, do lírico, né? Do carnaval que eu vivi dentro do carnaval de baile, vamos dizer assim, né? Que eu vivi dentro de clube, que está na rua, né? E que é a manifestação pré-carnavalesca dos palhaços, né? Assim, que está ali no primórdio do trio elétrico, né? Assim, ou seja, então, para mim, era muito importante que essa pessoalidade tivesse presente no filme. E aí a personificação dessa pessoalidade
para mim é o Rui e Lúcia, né? Então eu queria trazer o Pierrot, né, a Colombina, né? Esse palhaço mais experimental, né, que o Rui traz, né? E o que eles conseguem fazer, de que maneira o lírico consegue, de Lúcia consegue conversar com o popular de Rui, né? Então, como que semanticamente também, né, imageticamente, essa foi uma questão muito importante durante o processo de montagem, de secar o texto. E Fredson é de som também, então ele fez o som direto. E aí, não, é importante essa história, é importante essa história. É importante. Sim, mas a imagem está dizendo tudo. Tira, é redundante, tira, sai isso. Então, assim, foi um trabalho realmente assim de pegar, de ir em busca do essencial, assim, daquilo que eu considero essencial, da imagem essencial, da palavra essencial. Embora eu sinta que, assim, enquanto resultado, a gente ainda tem muita coisa, né? Como você disse, a gente tem muito material. Agora imagina isso em 52 minutos, sabe? Então, assim, eu junto com os meninos, assim, e numa escuta também de Paulinho, que também é diretor, além de diretor de fotografia, né, de Goretti, da gente buscar a síntese e não deixar de evidenciar o lugar do sonho, né? Porque é um resgate de uma festa poética, popular poética, né? Então, esse lirismo, esse onirismo, para mim, eu falei assim, não pode deixar, se tem um buraco, esse buraco tem que ser preenchido com o rosto de um palhaço, sabe? A gente tem que pôr, como a gente vai, eu como primeira espectadora, né? O diretor a diretora como primeira espectadora, né? A lá Grotowski no teatro, né? Grotowski fala disso, do diretor como primeiro espectador. Como que o espectador vai entender o quão grande é essa festa, o quão importante é essa festa para Salvador, para a Bahia, para o Brasil também, porque eu acho que é um filme que ele, além fronteiras, eu acho que ele é um filme que vai, assim, oxalá, possa fazer quem está fora do Brasil conhecer essa festa, sabe? Porque eu sinto que ele tem esse lugar contra-hegemônico desse carnaval da cervejaria, né? Vamos dizer assim, do camarote, e ele traz uma essência que a gente está buscando cada vez mais se reconectar, sabe? Então, para mim, era muito importante, assim, fundamental que a gente trouxesse esse protagonismo popular e povoasse a tela com esses palhaços, com esses rostos, né? Com essas famílias, essas crianças, todas as pessoas que a gente pudesse captar, né? Todo esse sentido do povo, né? Então, eu fui uma barroca nesse sentido, muito com o Fredson, a gente falando, está faltando imagem aí, bota essa imagem, cadê aquela imagem, não sei o quê, pá. Então, assim, uma pentelha, assim, e aí o perfeccionismo, né, gente? Porque chega num momento, Palhaços é o 5º curta, então chega num momento que a autoexigência fica maior. Aí tem que aprender, chega um momento que você tem que aprender a relaxar, falar, acabou, Fredson, chega, não mexe mais, pelo amor de Deus, não mexe mais. Não quero que mexa mais. Já deu, Goretti fecha, não tem mais nada, pronto, bora. E foi quando abriu isso aconteceu quando abriu as inscrições para o Panorama, e a gente estreando aqui. Então, assim, eu estou super feliz, porque eu acho que tem tudo a ver com a competitiva baiana, e a gente tendo uma exibição ao vivo, eu sinto que vai ser lindo poder ter Rui lá, ter Lúcia, sabe? Ter todo mundo Bruno, o produtor, todo mundo que faz isso acontecer, sabe? É uma oportunidade
ímpar da gente fazer isso com segurança, né, com máscara, etc. Porque eu acho que é muito importante, acredito eu, é um presente que a gente recebe, né, assim, enquanto realizadores, enquanto produtores audiovisuais, e a gente quer devolver esse presente para eles, né? Assim, olha, a gente vê vocês assim. A gente se vê, porque a gente também é palhaço, né? Eu estou lá, eu apareço, tem um frame meu que o Fredson colocou, eu falo, sacana, você me colocou de palhaço, e eu, você não é palhaço? Você vai estar no filme. Então, enfim, estou super contente que a gente consegue, dentro desse barroquismo, trazer assim, uma escuta dessas múltiplas necessidades e urgências vamos dizer assim, que o contingente histórico, social e cultural que o filme aborda traz, assim, ou busca retratar em algum nível, assim. É isso, eu espero que as pessoas curtam bastante o filme e que ele faça jus ao movimento, né? Assim, que é muito maior do que o filme. É isso. Maravilha. Eu fico pensando nesses conflitos, né? Assim, acho que é engraçado que você está falando assim com uma animação muito grande, né? Enfim, acho que tem uma empolgação de ver essa construção, ao mesmo tempo que tem essas coisas, né? O que entrar, o que tirar e tal. Então, mas enfim, também é um conflito que acho que vai permanecer aí por bastante tempo. Quero passar para o Saulo. Saulo, você estava falando no final da sua fala anterior dessa coisa do seu trabalho, né, como publicitário e tal, e esse sendo o seu primeiro curta, e também dessa coisa do valor artístico, né? Queria te perguntar assim, e aí você fala também dessa coisa de contar histórias, de gostar de contar histórias e tal. É muito comum também essa passagem, né, da publicidade para o cinema, publicitários, né, que trabalham com vídeo e que depois vão fazer filmes e tal. Queria que você falasse um pouquinho dessa sua relação e como que você acha que no Casa de Farinha modifica, talvez, não sei se modifica necessariamente, sei que vai me dizer assim, um gesto de filmar, uma maneira de filmar, né, uma forma de lidar com esses personagens, com as situações, pensando nisso, né? Estou fazendo um curta, assim, né? Mesmo que você fale, não sei se eu fiz para inscrever e tal, mas, enfim, acho que tem essa passagem, né, aí para esse outro momento, para esse outro lado. Queria que você falasse também como é que foi esse processo, né, enfim, de construir esse filme pensando num outro público, talvez, enfim, uma outra espectatorialidade, né? Que massa. Assim, eu acho que o filme publicitário, na verdade, como eu já trabalho mais com filmes publicitários, eu acho que o processo é um pouquinho inverso, né? A gente tenta trazer um pouquinho de arte para o filme publicitário, né? Eu acho que a publicidade, no caso, é como eu resolvi ganhar a vida. Mas eu escolhi uma profissão, eu escolhi uma linha dentro do que eu gosto de fazer, né? Dentro do que eu acho bacana. Então, eu sempre quis trazer um pouco de arte para a publicidade. Então, quando um cliente traz um projeto, por exemplo, a gente sempre tenta trazer um pouco de contar uma história, né? Eu fiz um filme publicitário esses dias sobre uma história de uma hamburgueria e eu quis trazer um pouco da história, como é que eles contavam isso. Eu acho que eu sempre tento trazer um pouco do cinema para a publicidade, né? Mas eu acho que a maior diferença é porque na publicidade você tenta, talvez, encurtar mais o tempo, né? Passar uma mensagem um pouco mais rápida, né? E eu acho que quando eu fui para a edição de um filme pensando como um documentário, a maior diferença que eu vi é que normalmente eu já capto imagens com um tempo muito curto, né? Porque eu sei que na hora da edição, né? A Chan falou ali que ela curtiu esse momento de montar o vídeo. E uma das coisas que eu me considero, eu sou um montador de vídeo, eu amo montar vídeo, né? Se fosse de colocar, além de direção, duas coisas que eu gosto de fazer, é a montagem do vídeo, né? E a direção de fotografia, são as coisas que eu amo fazer. É claro que, como num filme pequeno, né? Eu fiz a direção de fotografia, a direção, a montagem, a colorização.
Eu fiz basicamente a captação de som, né? Eu fiz praticamente tudo nesse filme. E eu gosto de fazer alguns projetos assim. Eu acho que quando você vai para um projeto maior, que tem cada pessoa pensando e contribuindo, quando você sabe fazer um pouquinho de tudo, isso ajuda também, né? Lá na frente, quando você vai assumir uma função específica em um projeto. Então, eu gosto de fazer tudo, mas também gosto de fazer em equipe também. Mas eu acho que a maior dificuldade foi essa, você montar um filme para um publicitário que está acostumado a trabalhar com um formato de 30 segundos, 1 minuto, você fazer um vídeo de 15 minutos, de 25 minutos, muda completamente, né? Porque você precisa explorar mais, deixar a coisa correr um pouquinho. E aí é normal você ter, como a Lili falou, né? Imagine você ter um material captado de 50 minutos, de 1 hora, de 2 horas para se transformar em um filme ali. Mas a gente que está na publicidade já consegue fazer isso mais rápido. Né? É doloroso você cortar um filme, né? Cortar uma história. E aí quem teve acesso ao filme completo, que ouviu aquela história ali, aí você tem que tomar uma decisão, né? O que é essencial para quem vai assistir? Né? O que é essencial? Mas você conhece a história toda, então é doloroso. Então, assim, para quem... Eu divido a dores de todos os outros que falaram, né? Você cortar, você escolher o que o espectador vai assistir é muito doloroso, né? Um processo de quase que você cortar ali na sua carne cada pedacinho para chegar em um produto que entre no formato que o projeto pede, né? Porque existem os formatos, mas eu acho que, voltando assim à raiz mesmo do questionamento, eu acho que ajuda ser publicitário, porque eu acho que tudo a gente está vendendo de alguma forma, né? Quando a gente está escolhendo as cenas ali, a gente está vendendo. Eu estou vendendo algo que eu quero que as pessoas entendam, né? O que eu estou colocando como proposta. Estou vendendo uma história. Então, o que eu preciso dizer para tornar a minha história interessante, né? Para ser possível que alguém compre, né? Que eu acho que o espectador, ele compra a história, né? Ele está ali assistindo, você pode naquele momento ali captar ele e vender a sua história a ponto dele dedicar mais 10, mais 15, mais 20 minutos para ouvir a sua história, ou ele pode ficar disperso ao ponto de não se conectar. Então, eu acho que é um processo de venda também. Então, eu acho que as coisas se misturam. Eu sou um pouco publicitário, eu gosto e um pouco cineasta ali no sentido de trazer a arte, mas eu acho que eu sempre misturei esses dois mundos e eles, para mim, eles se completam. Né? Então, eu estou sempre, quando eu faço um filme publicitário, eu estou tentando trazer um pouco da linguagem do cinema, né? E quando eu estou fazendo o cinema, eu estou buscando também usando o que eu sei fazer, que é vender, né, para as coisas. Então, eu acho que tem um pouco das duas coisas. Maravilha, Saulo. Obrigado. Gente, a gente já está bem adiantado aqui no tempo, 1h30 de conversa. A gente precisa encaminhar para o final. Quero muito agradecer a participação de todos aqui. Acho que, enfim, os filmes rendem muitas outras discussões, né? Às vezes são filmes que têm pontos de encontro, mas coisas também muito distintas e muito particulares. Então, enfim, dava para a gente explorar outros detalhes, outras questões, mas, enfim, nosso tempo é limitado. Então, vou fazer o seguinte, vou fazer uma rodada final aí de falas finais, tá? Então, enfim, para a gente encaminhar para o final, e aí, se vocês quiserem pontuar alguma coisa, enfim, que vocês não falaram, ou que eu não perguntei, algo que vocês queiram pontuar, queiram, enfim, acrescentar, vocês podem ficar à vontade, tá bom? Então, vou voltar a nossa ordemzinha, Chan Marçal, por favor. Então, eu, na verdade, quero só agradecer essa partilha e, eu, assim, fico muito feliz. E que bom que, assim, a gente está conectados aqui. A minha formação inicial é o teatro e o meu trabalho de conclusão de curso é o teatro colaborativo. E, assim, eu acredito muito na horizontalidade, eu acredito nas trocas, e que bom conhecer Charles, Antônio, Saulo, Lili, e, enfim, pensando numa oportunidade que a gente possa se encontrar, quem sabe. Eu sempre acredito nessas convergências, né? E, assim, fazer um agradecimento também a Jane Beatriz, que ela foi a minha finalizadora do filme, foi ela que me ajudou pra caramba, tomara que ela possa assistir, e é uma mana trans também, né? E
é isso, né? Por mais pessoas trans no cinema produzindo e por mais curadorias também sensíveis a esse trabalho, né? É isso, gratidão, axé, saravá, indauê e até já, até loguinho, como diz na Bahia. Beijinho. Maravilha, Chan. Charles Moraes, vai lá. Eu também queria agradecer a oportunidade de Panorama de estar exibindo meu filme, né? Agradecer aos meninos que participaram também de forma colaborativa, é um filme universitário, independente, sem nenhum recurso financeiro, então queria muito agradecer às pessoas que fizeram esse filme possível. Agradecer também essa oportunidade do debate, foi incrível conhecer os filmes das outras pessoas aí, de conhecer vocês também. Fiquei muito interessado em assistir também os filmes, acho que vai ser uma sessão bem bacana, não sei das outras sessões, mas essa sessão parece que vai ser bem bacana. Enfim, queria só agradecer mesmo e dizer que quem assistir Afeminados e quiser dar um feedback, no Instagram tá aberto para isso, porque eu gosto muito de ouvir, mesmo que seja falar que não gostou, eu gosto muito de ouvir para poder melhorar em próximos. No Instagram é Charles Moraes, né? Meu nome mesmo, com 2 S no final. E eu gosto real, assim, de receber. Então, por favor, me mandem o que vocês acharam, que estou disposto a sempre melhorar, né? Obrigado, Charles. Antônio, sua vez. Obrigado, né, pela oportunidade. Ansioso para ver esses filmes, todos esses filmes na telona. Eu ver se até organizo algum pessoal de feira aqui para ir assistir, né? Tentar levar esse público. Agradecer a todos os participantes aqui, assim, é sempre um prazer e uma forma de crescer, né? Com todos esses debates, assim, a gente, mesmo distante, né? A gente teve essa vantagem de ter esse contato com todos, né? Pessoas que às vezes nem encontraria, né? E aí deixaria de estar aprendendo essas lições. Agradecer a toda a equipe do Panorama, né? E vamos que vamos torcer para que a sala esteja mais cheia possível e que tenha muito sucesso a mostra. Obrigado. Obrigado, Antônio. Lili, sua vez. Eu queria agradecer mais uma vez, né, a possibilidade de estar aqui, de abrir tela para a gente, né? Gostei demais de conhecer um pouco dos meus parceiros aqui, quero muito ver os filmes também. E dizer, acho que Rafa já viu Distopia. Distopia é um curta anterior. E aí, depois de fazer Distopia, né, eu pensei, meu Deus, o que eu vou conseguir fazer depois de Distopia? Né? Aí vem os palhaços do Rio Vermelho para dizer, para mim e para todo mundo, para a gente não esquecer de sonhar. Né? Quem assistiu o outro curta anterior sabe muito bem do que eu estou dizendo, e a gente vive um momento político realmente ímpar, né? Eu acho, cada vez mais. E, para mim, eu acho que fazer esse curta agora é justamente isso, é não esquecer de sonhar, é apostar no ser humano, apostar na possibilidade da gente ter um mundo melhor. E é isso, lutar pelas coisas que a gente acredita e fazer do nosso jeito, independente da gente conseguir apoio de governo ou o que quer que seja. A gente não pode esquecer de sonhar e de continuar fazendo o que a gente acha que a gente tem que fazer nessa vida, né? Eu acho que é essa mensagem final. Obrigado, Lili. Saulo. Só agradecer, né, de estar nesse tão seleto grupo de pessoas tão especiais, de verdade mesmo, assim, fiquei muito feliz em poder conhecer cada um de vocês, pela oportunidade que o Panorama está nos colocando, o Panorama e o Universo, né, nos colocando essa oportunidade de conhecer um pouquinho a história de cada um de vocês. Fico muito feliz dessa oportunidade e imensamente ansioso, né, tanto para ver o filme de vocês, quanto para ver meu filme lá na tela do cinema. Vai ser uma coisa que vai ficar com certeza marcada na minha história.
e por ser o primeiro, né, e tem uma importância grande dessa confirmação de que a gente pode sim ocupar lugares, a gente pode sim estar em um lugar de destaque, a gente pode sim, assim como vocês outros aí, né, a gente pode sim estar, que nossas ideias e o que a gente quer mostrar possa ser visto por outras pessoas. Isso é muito especial. Eu confesso que eu fiz o filme e ninguém tinha visto, até ele ter sido selecionado para o Panorama, né? Eu fiz, guardei, escrevi no festival e ninguém assistiu. E aí, depois que foi selecionado, eu mandei para algumas pessoas, amigos meus, falei, pô, assiste aí, velho, vê se o pessoal lá não tá ficando doido, véio. E a galera assistiu, eles gostaram, eu falei, não, tem uma coisa aí, então, que massa, que mais pessoas querem ver e poderão ver. Então, eu só fico grato, imensamente grato, né, por conhecer vocês e por poder estar nessa oportunidade. Muito obrigado, gente. Não, a gente não tá ficando doido. A gente gosta muito dos filmes de vocês todos. Agradeço, gente, mais uma vez a presença e aí a participação nos debates. Sucesso para todos e todas e todes. Também desejo ver os filmes no cinema, vou ver o que eu vou conseguir assistir no Panorama, mas também estou muito empolgado. E é isso, gente. Sucesso, saúde para todos. Até mais. Nos vemos por aí. Tchau, tchau. Valeu, gente. Abraço em todos.